O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Ouça agora o programa A Voz da Boa Semente. Apresentação: Pastor José Carlos Bertanha. Estamos aqui mais uma vez para o programa A Voz da Boa Semente, aqui na Interativa, para transmitirmos a palavra de Deus. Dentro de alguns minutos estaremos lendo a palavra. Hoje nós estaremos falando sobre o tema o pai e o filho na obra da criação, né? Então você que está nos ouvindo, daqui a pouco estaremos lendo a palavra de Deus no livro o Evangelho de João, capítulo de número 1, baseado no versículo de número 10, onde fala da participação direta do Filho na obra da criação. Dentro de alguns minutos estaremos orando e louvando a Deus, e você abra a tua Bíblia e esteja nos ouvindo. E Deus seja louvado na tua vida e na tua casa. Aqui é o pastor José Carlos Bertanha. Estarei orando por vocês e estejam orando por nós também. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito seu dom, por sua graça tão imensa. Glórias, ele é bom. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador.
ti, ó Pai, contritos, buscamos com confiança, nos deste em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, ó, manda-nos dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Esperamos o teu celeste ensino, ó, manda, suplicamos por teu poder divino, aceita este hino que nós a ti cantamos, pois gratos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente, que paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós qual viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. A minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo
o seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer. Sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Então, meus amigos, aqui o pastor José Carlos, como já falamos, estaremos falando a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo de número 1, né? Falando sobre a participação de Cristo, Filho de Deus, na obra da criação. Estaremos orando e depois então estaremos lendo a palavra de Deus. E você pode fazer aí o acompanhamento na tua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você pode estar nos ouvindo. Então vamos orar ao Senhor, apresentando a minha vida e a tua vida nas mãos de Deus. Maravilhoso Deus, Pai eterno e Criador bendito, nós queremos te exaltar nesta hora, meu Deus, na beleza da tua santidade, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui para transmitirmos a tua palavra nesse programa A Voz da Boa Semente. Nós sabemos que o Senhor nos ordenou a pregar esta palavra, a mostrar, meu Senhor amado, para o mundo a tua grandeza e a grande salvação que há na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, quero nesta hora estar intercedendo também por aquele ouvinte, meu Senhor, que está ouvindo nesta hora, ou por todos quantos ouvirem, meu Senhor, em qualquer lugar que seja, que a tua presença seja ali com eles, através do Espírito Santo, o Senhor esteja falando ao coração dos ouvintes, meu Senhor, e glorificando o teu nome. Estaremos lendo a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar ao coração de cada ouvinte, pois a tua palavra nos fala, nos orienta da bem-aventurança que há naquele que lê, naquele que ouve a tua palavra. Que tu possas abençoar e fortalecer, meu Senhor amado, e socorrer a cada um segundo as suas necessidades. Que a tua palavra nos mostre que o Senhor é o socorro presente na angústia e o Senhor tem prazer em que nós nos acheguemos a ti, nos aconselhando que devemos achegar a ti, porque tu se chegará a nós. Que a bênção do Senhor seja com o ouvinte e com cada um de nós, e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estaremos então lendo a palavra de Deus, aqui, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nossa base está no versículo 10, porém, estaremos lendo alguns versículos aqui, desde o primeiro versículo, para falarmos da participação direta de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus na obra da criação. Então nós observamos aqui, começa a palavra de Deus dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que todos crescem por ele. Ali estava a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Apenas até aqui o versículo 10. Então nós observamos aqui a palavra de Deus nos dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo aqui é a palavra, né? Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus nos mostra que, em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas a palavra, a expressão de Deus, haja, apareça, aí está o Senhor Jesus como o Verbo. Nós sabemos que naquele tempo ele estava com o Pai, ele é um com o Pai, mas Deus, o Pai, expressava, haja, apareça, e as coisas iam acontecendo conforme a expressão de Deus. Nós compreendemos que, assim como nós, homens, somos espírito, alma e corpo, Deus é Pai, e Filho e Espírito Santo. Nós observamos que a ação de Deus, né? Nós podemos observar que com a nossa mente ou com o nosso espírito, quando temos comunhão com Deus, nós podemos falar com Deus e ninguém saber mesmo o que a gente está falando, mas só em espírito nós falamos com Deus, né? Como houve o caso de Ana, que estava orando e batendo só com os lábios, mas Deus estava ouvindo a sua oração. E a própria palavra de Deus diz que Deus conhece de longe os nossos pensamentos. E antes que haja uma palavra nos nossos lábios, o Senhor tudo conhece. Mas nós sabemos que, então, Deus, na criação, quando ele expressava, era haja, apareça, era a palavra. Assim como diz que o homem pode pensar e falar com Deus sem abrir a sua boca, mas a sua alma, a sua expressão com a boca, com os lábios, ela pode louvar a Deus. Quando nós falamos glórias a Deus, ou falamos no nome de Deus, ou conversamos, essa é uma expressão do homem, através da sua alma. Então, louvado seja Deus. Assim como nós sabemos que o espírito e a alma estão no corpo, mas como o homem foi formado por Deus do pó da terra e depois foi soprado, né, o fôlego, o espírito de vida, o espírito de Deus foi na vida do homem, o homem passou a ser alma vivente. Mas, glórias a Deus, o homem quebrando a sua comunhão com Deus por causa do pecado, espiritualmente, ele morreu espiritualmente, quebrou a comunhão com Deus. Glórias a Deus. Mas Deus veio a trazer novamente essa comunhão, né, ali fazendo promessa e depois através do seu Filho. Mas nós observamos aqui que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por exemplo, você pode estar me ouvindo falar aqui, você não está me vendo, mas sou eu, José Carlos Bertrand, que estou falando, né? E você está ouvindo a minha voz. Se você me conhece, eu não sei, mas através da expressão da palavra, você está ouvindo, né? Glórias a Deus. E para isso eu estou aqui em comunhão com Deus, né, falando da palavra dele e em espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora, como filhos, somos ouvidos por Deus, atendidos por ele, porque Jesus Cristo, seu Filho, fez a obra da redenção. Mas nós estaremos falando a respeito a participação direta de Jesus Cristo como Deus e como a expressão de Deus na criação. Aqui diz o versículo 2 assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Está falando diretamente de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. E diz ainda, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós sabemos que, voltando um pouquinho, quando Deus criou, diz que a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas aqui já está falando de Jesus como uma luz que alumia, que resplandece nas trevas e que alumia, né, todo homem, todos os homens que vêm ao mundo. A participação de Deus é direta do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a criação, assim como em todas as suas ações, claro que distintamente de cada forma. Assim como nós vimos também a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo de Jesus. Nós observamos que quando Jesus estava sendo batizado por João, João tinha ali
recebido uma ordem de Deus para batizar. E ele mesmo expressou que ele batizava com água para o arrependimento, mas após ele vinha um que era mais poderoso que ele, que batizava com o Espírito Santo e com fogo, o qual ele não era digno de desatar as suas alparcas. Mas nós sabemos que quando Jesus entrou nas águas para ser batizado por João, conforme a Bíblia mostra, que ele veio a João e João disse: careço de ir a ti, vem tu a mim. Ele disse: é necessário para que se cumpra toda a justiça. E assim João batizou Jesus. E a Bíblia nos mostra que João teve uma visão ali, que o Espírito de Deus se descia em forma corpórea de uma pomba e pousava sobre Jesus. E ouviu-se a voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós observamos nesta manifestação, a manifestação do Pai, com a voz dizendo: este é o meu Filho amado, a manifestação do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, não era físico, mas era uma forma corpórea, e também vimos o Jesus sendo batizado, sim, Jesus de forma física, como um homem, como Filho de Deus, que se fez carne para salvar os homens, e ali ele estava passando pelo batismo, para que assim, né, se cumprisse toda a justiça, como ele mesmo disse. E aqui diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então nós observamos que João veio por ordem de Deus. João não saiu por acaso pregando sem autorização, mas Deus o ordenou que ele pregasse o arrependimento. E assim ele fez, né, conforme nós conhecemos e sabemos aqui. E depois então o Senhor Jesus ele começou o seu ministério. Nós observamos que logo então Jesus começou a fazer os seus discípulos, e alguém ficou com ciúme e veio a Jesus. Olha, alguns dos discípulos de João deixaram João e foram seguir Jesus. E a Bíblia diz que eles voltaram: ele está fazendo mais discípulo que você. E João disse: importa que ele cresça e o que eu diminua. Então observe-se que ele estava ali para expressar, para falar de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, falar desta palavra de Deus. Conforme leremos de novo o versículo de número 6, que diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. A Bíblia nos fala que ele, quando perguntaram quem era ele, em ordem de quem ele batizava, né? Se ele era João Batista, se ele era Elias, quem que ele era? Ele disse que era a voz que clamava no deserto. Então ele estava ali para pregar a palavra de Deus, e as multidões iam ao batismo de João, eram batizados por ele, confessando os seus pecados. Glória a Deus. Então ele testificou desse Jesus. E quando também ele disse, quando Jesus apareceu no meio da multidão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós observamos que ele estava ali para testificar de Jesus. Ele diz assim: este veio para testemunho, para que todos crescem por ele. O versículo de número 8 diz: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Quem não era a luz? Era João. João não era a luz, ele era para testificar da luz. Mas o versículo seguinte diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, né? Então o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então observamos a participação direta de Jesus na criação. Nós observamos que no princípio era o Verbo, mas agora já era Jesus fisicamente, né? Como homem que se fez carne. Mas aqui, como Filho de Deus e como homem, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
E diz mais: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele era um com o Pai. E aqui o versículo está deixando bem claro para nós que nada foi feito sem ele. Então, e ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Nós observamos que muitos não querem, não creem em Jesus como Filho de Deus e rejeitam a promessa de Deus, mas ele é a luz que alumia todo homem que veio ao mundo. Como diz aqui, ali estava a luz verdadeira. Glórias a Deus. Nós sabemos que nós temos a luz artificial, nós temos muitas formas, né, de fazermos, mas a luz verdadeira, inacessível, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele, conforme já falamos em outros programas atrás, ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas o tema hoje é falar sobre a participação dele na criação, né? Quando Deus façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele foi feito. Glória a Deus. A palavra, o homem foi feito ali do barro, mas foi soprado o seu espírito e ali estava a trindade ou triunidade formando o ser humano, a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. E nós sabemos que a Bíblia diz que pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, veio a salvação a todos os homens. Então, ele estava na criação, ele está com o Pai sempre. A Bíblia diz que Deus estava no seu Filho, reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus, né? Então, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, mas ele é o autor também da criação. Nada foi feito sem ele. Glória a Deus. E tudo foi feito para louvor da sua glória. E diz ainda, vamos prosseguir aqui um pouco mais. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é importante que você, além de saber que ele é o autor da criação, também com o Pai, ele é o Filho de Deus, e saber também que todos quantos creem nele se tornam filhos de Deus, porque creem no seu nome. Aqui diz o versículo de número 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós estamos vendo aqui ele dando a sua vida pelos pecadores, derramando o seu sangue. E aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, esse torna-se filho de Deus, sendo gerado pela fé no Filho de Deus, né? E recebendo então o perdão dos seus pecados. E aqui mais uma vez manifesta que aquele Cristo que foi crucificado há mais de 2000 anos, ele está vivo para todo sempre. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas sabemos que ele morreu, ele foi crucificado, mesmo sendo Deus, como já falamos em alguns outros programas, que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como um homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós sabemos também uma certa feita, quando um dos seus discípulos fala com Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, né? Filipe. E
Jesus respondeu: pede, mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco e pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, ou quem vê o Pai, vê a mim. Louvado seja Deus. Então Deus foi visto, né, fisicamente na pessoa do seu Filho. Glória a Deus, né? Nós observamos que nós homens, ao casarmos, temos os nossos filhos. Glória a Deus. Cada um, né, que casa tem filhos, alguns têm, outros não. Porém, quando nossos filhos são gerados, eles são praticamente como nós mesmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, homem como nós. Glória a Deus. E Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, mas ele é Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de ser adorado. A Bíblia nos diz, né, no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, que os anjos de Deus o adoram. Então nós sabemos que essa realidade, o único que é digno de adoração é Deus, né? E Jesus, como Deus, também ele é adorado, inclusive até mesmo pelos anjos. Então nós, hoje, você, eu, nós, precisamos reconhecer, louvado seja Deus, a divindade do Senhor Jesus e também adorá-lo. Glória a Deus. Saber que ele é digno de honra, de glória e de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E como aqui em Hebreus, no capítulo de número 1, né, no versículo 8 diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então nós observamos que aqui o versículo começa: mas do Filho. Quem filho é esse? É o próprio Jesus. Diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E nós sabemos também que depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, glórias a Deus, ele voltou a estar com o Pai. E às vezes alguém não entende, porque a Bíblia diz que Jesus, ele falou que o Pai deu a ele todo o poder nos céus e na terra, e disse: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós sabemos que ele está com o Pai. E diz ainda o versículo de número 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Aqui também está falando do Filho. Então, ele é um com o Pai, e ele também esteve diretamente na obra da criação, como há uma perfeita união e harmonia, louvado seja Deus, entre o Pai e o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive para alcançarmos a vida eterna. O próprio Jesus diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, ó Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Então, se você ainda não entendeu que o plano da criação, Jesus também estava presente. Glória a Deus, ele estava presente, ele está presente com o Pai. Glórias a Deus. E aqui ainda diz o versículo de número 11 da carta aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 11, diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, isto é, as coisas criadas. Porém, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Então nós observamos aqui a permanência do Senhor Jesus. Nós sabemos que o homem, através da morte, ele ficou impedido, inclusive, de continuar o seu ministério. Mas Jesus Cristo venceu a morte, e ele hoje, como sumo sacerdote ou sacerdote eterno, intercede por nós, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja, e nós estamos esperando a sua volta, e como Deus, ele será adorado por todos. Louvado seja o nome de Jesus. Também nós podemos observar
no capítulo de número 5 em Apocalipse, que lá também há uma manifestação de adoração ao Senhor Jesus, glórias a Deus, e aqui se encontra no capítulo de número 1, que se você pode ler depois com mais um pouco de tempo, se você quiser, dá uma meditada, o versículo, a partir do versículo 6, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 5 e você pode aí acompanhar na tua Bíblia. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 5 também. Apocalipse 5, 5, que diz assim: E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro do que estava na destra, assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glórias a Deus. Então aqui o cordeiro que foi morto agora está vivo para todo sempre. Glória a Deus. E muitos ali estavam adorando. E aí olhei o versículo de número 1, diz assim: E ouvi, e olhei e vi, ou melhor, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que grande voz dizendo: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glórias a Deus. Então aqui nós estamos vendo que ele participou de todas as obras da criação e ele é adorado. Ele é o único que é digno de adorado juntamente com o Pai. Nós sabemos que mesmo o inimigo, o adversário, tentou ser adorado, quer ser adorado, e até tem homens que querem também ser adorado, mas o próprio Jesus deixou bem claro que o único que é digno de toda adoração é o Pai, glórias a Deus, e aqui nós vemos o Filho, porque ele e o Pai são um, ou é um, então, glória a Deus, e a Bíblia nos diz que quem recebe o Filho, recebe o Pai, glória a Deus, e aquele que recebe os que são enviados também, recebe ele, e quem recebe ele, recebe o Pai. Então que Deus te abençoe e você possa estar aí meditando nestas palavras, e dentro de alguns minutos estaremos ouvindo mais um louvor, se for possível, e depois então estaremos voltando a agradecer a Deus e agradecer também a você pela tua participação. Mas aguarde mais um pouquinho que voltaremos já para darmos encerramento a esse trabalho. Estaremos orando mais uma vez por você e por toda a tua casa.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu. És invencível, a Ele a glória. Pra sempre, sempre. Então estaremos neste momento agradecendo a Deus, né, por esse momento que passamos aqui. Faça o teu pedido aí ao Senhor, né? Estaremos orando, intercedendo por você e pedimos que você também esteja intercedendo por nós, né? O aconselhamento da palavra de Deus é que oremos uns pelos outros. E Deus é poderoso para atender segundo a sua vontade. Aquilo que nós precisamos, devemos lançar diante de Deus em oração, mesmo que você não possa expressar, talvez para ninguém ficar sabedor do teu pedido, mas Ele sabe qual é a tua necessidade. Então coloque diante dEle, estaremos orando neste momento. Maravilhoso Deus, Criador bendito, Pai amado, honras e glórias, louvores e adoração sejam dados ao teu nome, para todo sempre, porque tu és grande e poderoso. A tua palavra nos afirma e nós cremos assim, que antes de ti nenhum Deus se formou, depois de ti nenhum Deus haverá. E nós estamos aqui para mais uma vez agradecer a ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui juntamente com os irmãos e ouvintes também da tua palavra, meu Deus, que estão ao alcance da nossa voz. Que o Espírito Santo esteja falando a cada coração, que tu sejas, meu Senhor, glorificado, e as vidas sejam abençoadas e fortalecidas no Senhor, e ter os seus pedidos atendidos, meu Senhor, segundo a sua necessidade. Porque quando nós precisamos e lançamos diante do Senhor, quando nós confiamos inteiramente em Ti, nós somos atendidos. Claro que sabemos que tudo o Senhor sabe como fazer e como agir. E às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas se pedimos segundo a Tua vontade, seja feito assim. E a glória e a honra será dada ao Teu nome. Nós sabemos que até o Teu próprio Filho, no momento da sua morte, Ele pediu e disse: que seja feita a tua vontade, mas agradou a Deus moê-lo. Então, apresente esse problema, esta causa, e o Senhor seja glorificado, e o nome de Jesus seja exaltado em toda a terra, porque Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Estamos aqui junto com este ouvinte, o qual, meu Senhor amado, muitos deles estão apresentando, meu Senhor, o seu pedido de oração, e o Senhor que sabe e conhece as necessidades, e és, meu Senhor amado, o único Deus que pode solucionar este problema e dar a direção. Se o Senhor quiser permitir ainda, meu Senhor, que este irmão, esta irmã, esta pessoa prossiga passando por esse processo, que a graça do Senhor seja abundante em sua vida, pois a tua palavra diz que Paulo orava ao Senhor pedindo que tirasse o espinho que estava na sua carne, mas o Senhor disse para ele: louvado seja o nome do Senhor, que a sua graça o bastaria, a tua graça nos basta. Que assim, meu Deus, tu possa estar fortalecendo e abençoando o teu povo em toda a terra, salvando alma, libertando vidas, porque o processo que o Senhor quer é libertação do homem através do sangue derramado na cruz do Calvário, conforme nós vimos na tua palavra, que tu estava no teu Filho reconciliando consigo o mundo. Nós sabemos que Ele é o autor da criação, sim, mas também é o autor da nossa salvação, da nossa redenção, através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Agora, meu Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Abençoe os nossos ouvintes. Assim nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Então, meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Que Deus continue te abençoando e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, e até o próximo programa, A Voz da Boa Semente, e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço para todos.